alunos do quarto ano, eu sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de Ciências nós vamos dar continuidade ao estudo da aula anterior. Vocês lembram que na aula passada a gente começou a estudar um pouquinho sobre o corpo humano, vimos um pouquinho sobre o sistema esquelético? Hoje nós vamos dar continuidade estudando o sistema muscular. Vamos lá! Então, a aula de hoje, movimento do corpo humano, o sistema muscular, data 23 de dezembro. Então, como a gente sempre começa a aula, já separa aí o material. Hoje a gente vai usar o livro, o caderno, lápis e borracha, que no finalzinho da aula a gente vai responder uma atividade do livro. Algumas questões vai dar para responder no livro, outras não, então por isso que precisa do caderno, ok? Deixa aí do ladinho que a gente vai já usar. Então, nossa habilidade de hoje. Hoje nós vamos trabalhar a habilidade que diz o seguinte: reconhecer nos ossos e nos músculos a função de sustentação e movimento do corpo humano. Então, é a mesma habilidade da aula anterior, só que na aula anterior a gente estudou o sistema esquelético. Então, para a gente iniciar nossa aula, vamos bem na problematização. Você sabe o que é o sistema muscular? O que é que compõe esse sistema? Você sabe qual é a função, as funções do sistema muscular? E esse sistema, ele trabalha juntamente com quais outros sistemas para promover o movimento? É isso que nós vamos tentar desvendar na aula de hoje, responder essas perguntas, ok? Então, mover o corpo. Os movimentos do corpo permitem a realização de muitas atividades diárias, como andar, correr, escrever, levar um garfo até a boca. Então, isso são os movimentos que a gente executa. Quem é que vai participar desses movimentos? Os ossos, articulações e músculos vão participar de todos esses movimentos que nós realizamos diariamente. As articulações, a gente vai ver que os ossos, eles são estruturas rígidas, como a gente viu na aula passada. O osso é um sistema, é um órgão rígido, ele não permite um movimento por si só. Como diz aí, os ossos são estruturas rígidas, ou seja, não são flexíveis, que não se dobram. Mas se o osso é uma estrutura rígida, como é que a gente consegue se movimentar? Como é que a gente consegue fazer movimentos? Vamos ver, Observe a imagem ao lado que representa o esqueleto de um corpo humano. Nessa imagem, a gente destacou duas partes. A parte do cotovelo e a parte aqui do quadril. Vejam que essas estruturas aí que estão em destaque são formadas por ossos, mas são dois ossos diferentes. E entre esse osso e outro, a gente vai ver que tem uma estrutura, que é essa estrutura que permite o movimento. Existem algumas regiões em que dois ossos se unem. Por exemplo, entre o antebraço e o braço e entre a coxa e o quadril, como essas duas imagens estão mostrando aí, esses dois enfoques. Os locais em que os ossos se unem são chamados de articulações, também conhecidos como juntas. Então, os ossos, apesar de serem estruturas rígidas, o que é que vai permitir a movimentação desse membro vai ser as articulações, que é a união entre um osso e outro. É elas que irão permitir a movimentação do corpo. Graças às articulações, podemos realizar movimentos, como baixar e levantar, e como o esqueleto está mostrando. A gente consegue realizar vários movimentos juntando o músculo, o osso e as articulações. Algumas articulações são móveis, como a do joelho, a do ombro e a do cotovelo. Ou seja, nós vamos ter articulações no nosso corpo que elas permitem vários movimentos. E aqui, nessas duas radiografias, está mostrando isso. Nessa radiografia de cima, eu tenho a articulação do cotovelo entre o braço e o antebraço. Ela vai permitir um movimento. Essa articulação é uma articulação móvel. A mesma coisa acontece com essa radiografia que mostra aqui embaixo, que é a radiografia do joelho. Ela mostra o movimento que nós conseguimos fazer com a perna. Então, ela permite um movimento amplo, bem preciso. Outro tipo de articulação que nós vamos ter no nosso corpo são as articulações semimóveis, pois permitem apenas pequenos movimentos, como a da coluna vertebral. Então, aqui nós temos várias radiografias mostrando quais são os movimentos que a gente consegue fazer com a nossa coluna vertebral.
A gente consegue movimentar, mas não é um movimento grande, amplo, como a articulação anterior, que é a móvel. Então, a gente consegue movimentar, mas o movimento é um movimentinho curto. A gente não consegue dobrar um ângulo maior. E, além das articulações móveis e semimóveis, nós vamos ter as articulações fixas, também conhecidas como articulações imóveis. Isto é, elas não permitem nenhum movimento, como as que unem os ossos do crânio. Na aula anterior, a gente viu que o crânio ele é formado por vários ossos, e esses ossos são unidos por um tipo de articulação, e essa articulação ela é fixa, ela não permite nenhum movimento. Então, se a gente olhar aqui, ó, nessas figuras que mostram a caixa craniana, a gente vê, ó, que tem, ó, vários ossos formando-a, mas que esses ossos estão interligados, estão unidos de uma forma bem fixa, não permitindo nenhum movimento. Então, as articulações, elas vão permitir movimento junto com o músculo e o osso, mas ela tem classificações. Ela tem a classificação de ser móvel, semimóvel e fixa. Dessa forma, nós temos que ter alguns cuidados com nossas articulações, pois você viu que ela vai estar ligando um osso ao outro. Se eu tenho uma estrutura que está ligando o osso ao outro, que é uma estrutura que são estruturas rígidas, ela vai ser uma estrutura mais fina, mais frágil. Dessa forma, ela tem que ser cuidada para ela não ser desgastada. Vamos ver aqui, ó. Para evitar problemas nas articulações, são necessários alguns cuidados. Evitar ficar acima do peso, pois o excesso do peso pode sobrecarregar a coluna vertebral e outras articulações. Então, quando a pessoa está muito acima do peso, esse peso excessivo ele vai atuar nas articulações, principalmente da coluna, dando dores, do joelho e tornozelo também, causando desgaste dessa articulação e posteriormente pode causar uma dificuldade no movimento. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é não carregar objetos muito pesados, como mochilas muito cheias. E evitar ainda carregar a mochila ou a bolsa apenas sobre um lado do corpo, como mostra aqui, ó. Quando nós estamos carregando mochila ou bolsa, a gente tem que estar com a coluna ereta, retinha, alinhada, para que ela não fique sobrecarregada e cause dores. A forma errada, ó, quando a gente está com muito peso na mochila, a gente tende a se inclinar para frente, para o peso que está nas nossas costas ficar equilibrado. E isso não é bom, porque sobrecarrega a nossa coluna e causa dores. A mesma coisa, ó, é andar com a mochila só de um lado do corpo. Isso vai causar o quê? Vai ficar com a coluna torta, então bem, pode causar dores. Outro cuidado que nós devemos ter, manter a coluna na postura correta durante a realização de atividades diárias e ao sentar-se. E quando praticar exercício também, sempre ter aquela habilidade de manter a coluna ereta, retinha, para a gente não ter dores posteriormente. Então, quando a gente sentar retinho, com os ombros e o quadril alinhado, evitar ficar curvado, que isso pode causar dores depois. A mesma coisa quando a gente estiver andando, correndo, estiver em pé, tentar sempre ao máximo manter a coluna bem retinha, ok? E além das articulações, na aula de hoje a gente vai estudar os músculos, que é a principal parte da aula. Então, os ossos, eles não se movimentam sozinhos. A gente viu lá no início da aula que para ocorrer o movimento do corpo, a gente precisa de osso, articulação e músculo. O osso é a parte fixa, que vai servir para dar estrutura e base para o movimento. O músculo é que vai fazer a ação do movimento, puxando, aproximando ou afastando um osso de outro. E isso vai causar o movimento, juntamente com a articulação. Então, os músculos, eles estão presos por meio de estruturas chamadas de tendões. Então, aqui, como está mostrando, a gente tem um braço. Esse braço está mostrando o sistema esquelético dele e dois músculos que vão atuar nesse processo de flexão do braço.
O músculo, que é essa estrutura em vermelho, ela está presa ao osso por estruturas bem resistentes, que são chamadas de tendões, que a gente vai ver, ó, que é essa parte esbranquiçada aqui, ó, nas extremidades dos músculos. Então, a união de todo esse sistema é que proporciona a flexão do braço, como está mostrando aí na imagem. Os músculos têm a capacidade de se contrair, ou seja, ficar mais curto, ou relaxar, voltar ao seu tamanho original, como mostra aqui no vídeo. Ó. A contração é a diminuição do tamanho do músculo e o relaxamento é ele voltar ao seu estado normal, natural. O músculo é como se fosse um elástico. Se eu puxo, ele aumenta de tamanho e se eu solto, ele volta ao tamanho normal. E é mais ou menos isso que ocorre com os nossos músculos. Quando eu faço a contração, as células do músculo elas se aproximam, diminuindo assim o tamanho dele, puxando assim o membro, por exemplo, na flexão do braço. E quando eu relaxo, eu solto o músculo, o que é que ocorre? Ele afasta, voltando para o seu estado normal, o seu tamanho natural. Durante esses processos, os músculos movimentam os ossos, o qual estão presos, puxando. Então, quando o músculo contrai, ele diminui de tamanho, então ele vai puxar o osso onde ele está ligado. E quando ele relaxa, ele solta aquele osso. Então, isso aqui vai proporcionar os movimentos do nosso corpo. E o conjunto de músculos, todos os músculos que vão formar o nosso corpo, é denominado de sistema muscular. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, nós temos vários músculos que vão compor e dar forma ao nosso corpo. E aí no livro de vocês tem essa imagem, que traz a função de alguns músculos que nós possuímos. Por exemplo, na face, nós temos os músculos faciais. Quais são as funções deles? São responsáveis pelas expressões faciais, como a alegria, a tristeza e o susto. Temos, logo abaixo dos faciais, nós vamos ter o músculo deltoide, que é esse músculo do nosso ombro. A função dele é mover o braço para frente, para trás e para os lados. Logo embaixo a gente tem o bíceps braquial, que é o músculo aqui que a gente está falando desde o início da aula, que é o que recobre a parte frontal aqui do nosso braço. Ele permite mover e dobrar o braço. Ele permite esse movimento de flexão e extensão do braço. Nós temos um músculo sartório, que é um músculo que a gente tem aqui, ó, no meio da coxa, cruzando a coxa da parte frontal para a parte posterior, que diz o seguinte: ele tem a função de dobrar a perna na articulação do joelho e permite o cruzamento da perna. Então, quando a gente senta e cruza a perna, quem faz esse movimento de cruzar, o músculo que vai atuar aí é o músculo sartório. Logo aqui do outro lado, os músculos da parte de trás do nosso corpo. Nós temos o trapézio, que tem a função de puxar a cabeça e os ombros para trás. Temos o tríceps braquial, que é o músculo da parte de trás do nosso braço, que permite o esticamento do braço. Então, o bíceps braquial, ele fica na frente. Ele tem a função, ó, de puxar o braço, de flexionar. E na parte de trás do braço, a gente tem o tríceps braquial, que ele tem a função de puxar o osso para a gente relaxar e estender o braço. Então, veja como são músculos que vão atuar junto no processo de flexão e extensão do braço. Aqui nós temos o glúteo, que tem a função de estender a coxa na articulação do quadril. Então depois vocês podem dar uma olhadinha aí nessa página e ver direitinho as funções e os músculos que estão mostrando aí nessa figura. Movimentos voluntários e involuntários. Então a gente viu que os músculos realizam, juntamente com as articulações e os ossos, os movimentos do corpo. E agora a gente vai ver que os movimentos eles podem ser classificados de duas formas: os voluntários e os involuntários. Alguns movimentos são realizados de forma voluntária, ou seja, de acordo com a nossa vontade. Por exemplo, quando decidimos ficar em pé ou acenar a mão para alguém. Isso são movimentos voluntários, são movimentos que a gente faz porque a gente quer fazer. Como mostra aqui, andar de bicicleta é um movimento voluntário, correr também é um movimento voluntário. Então, esses movimentos que a gente tem que pensar para realizar são movimentos classificados como voluntários.
E o outro tipo é o involuntário. Há partes no nosso corpo que se movimentam de forma involuntária, ou seja, independente da nossa vontade. Ou seja, a gente não controla, a gente não pensa em realizar esses movimentos. E quais são eles? Por exemplo, a contração da pupila, que é essa parte escura do olho, ela se contrai e relaxa de forma involuntária, sem que eu controle, sem a minha vontade. Basta eu ir de um ambiente escuro para um ambiente claro. Quando eu estou num ambiente escuro, o que é que minha pupila faz? Ela dilata, ela fica grande para entrar mais luz e eu enxergar melhor. Mas se eu vou para um ambiente aberto, com a luz do sol, eu não preciso que minha pupila fique grande. Então ela se contrai, ela diminui o tamanho. Como mostra aqui, ó, no GIF. Quando eu estou em um ambiente escuro, ela fica grande. Quando eu vou para um ambiente claro, quando eu estou num ambiente escuro, ela fica grande. Quando eu vou para um ambiente claro, ela se contrai, fica menor. Outro movimento involuntário que a gente realiza, os batimentos cardíacos. A ação do coração bater é um movimento involuntário. Eu não penso, o coração bate, eu não tenho essa função. Ele bate de forma involuntária, automática. Outro movimento involuntário que nós realizamos é os movimentos peristálticos, que são os movimentos que o nosso intestino, o nosso esôfago e o nosso estômago realizam. Então, o sistema digestivo, ele realiza um movimento que é de ir empurrando o bolo alimentar, e esse movimento, quem comanda é o cérebro, de uma forma que a gente não tem a vontade de realizar. Ele é um movimento também involuntário. Então, vejam como os movimentos podem ser classificados, certinho? Ótimo! Então, agora nós vamos praticar com a atividade do livro. Então, pegue o livro aí e abra na página 101. Na página 101, você vai encontrar, no início da página, a primeira questão, que diz o seguinte: a criança da foto está brincando. Nela estão apontadas 4 articulações usadas para realizar os movimentos. Aí a letra A pergunta: escreva o nome de cada articulação. Então, aí no livro de vocês tem essa imagem. Aí mostra a letra A apontando para essa região, a letra B, a letra C e a letra D. A letra A da questão quer que a gente diga o nome daquela região do corpo humano. Então, vamos ver. A letra A está apontando para o ombro. A letra B para o cotovelo. A letra C para o joelho. E a letra D para o tornozelo. Então, vejam aqui a resposta. A, ombro. B, cotovelo. C, joelho. E D, tornozelo. Certinho? Então, vou dar 30 segundinhos para vocês copiarem a resposta. Vamos lá, deu tempo de copiar. Então, vamos agora responder a letra B. A letra B diz o seguinte, ó: que órgão é formado por músculos e começa a acelerar quando fazemos atividades físicas? Esses movimentos são voluntários ou involuntários? Então, quando a gente está fazendo atividade física, correndo, pulando, com o tempo a gente vai perceber que nosso coração ele começa a acelerar, a bater mais rápido. Então, qual é o órgão? O coração. O movimento que o coração faz, esse movimento de bater, é um movimento voluntário ou involuntário? A gente consegue controlar o coração para bater mais rápido ou menos? Não, né? A gente não consegue controlar. Então, é um tipo de movimento involuntário. Vamos ver aqui a resposta. Então, o órgão, o coração. A aceleração dos batimentos cardíacos é um movimento involuntário, ok? Copiando aí a resposta, também vou dar 30 segundinhos para vocês responderem.
Copiado. Vamos para a próxima. Segunda questão, da mesma página 101. A segunda questão diz o seguinte, ó, observe as figuras a seguir. Com base nas imagens da página 100, responda. Qual músculo a mulher deve ter usado para mudar a posição de A para B? Esse é um movimento voluntário ou involuntário? Por quê? Então, aí no livro de vocês traz essa imagem. Tem uma mulher sentada e ela aqui na imagem A, ela está com as pernas cruzadas. Já na imagem B, ela está com os dois pés apoiados no chão, descruzou as pernas. A questão quer saber qual foi o músculo utilizado para fazer esse movimento de cruzar as pernas com base na página 100. Aí eu coloquei aqui para vocês a imagem que nós temos na página 100, que é aquela do sistema muscular, mostrando algumas funções dos músculos. Nós lemos que o músculo sartório, ele tem a função de quê? Ó, dobrar a perna na articulação do joelho e permite o cruzamento das pernas. Então, qual foi o músculo que essa mulher usou para fazer esse processo de cruzar e descruzar as pernas? O músculo sartório. Só que a questão ainda pergunta o que, ó? Esse é um movimento voluntário? Você acha que esse movimento de cruzar as pernas e descruzar é um movimento voluntário, que a gente controla, que a gente comanda, ou é involuntário, que ocorre sem a nossa vontade? É um movimento voluntário, né? A gente cruza e descruza as pernas na medida que for mais confortável para a gente. Então, vamos ver aqui a resposta. O músculo utilizado, músculo sartório. Trata-se de um movimento voluntário, pois é realizado de acordo com a vontade da pessoa, ok? Também vou dar um minutinho para vocês copiarem essa resposta. Vamos lá, deu tempo de copiar. Agora, gente, a gente vai para a página 104 do livro de ciências. Passem aí, a gente estava na 101, cheguem até a página 104. Na página 104, nós vamos responder a primeira questão também, que diz o seguinte. Observe a figura a seguir e responda as questões. Letra A. Neste capítulo, você estudou alguns cuidados que devemos ter com o nosso corpo e também aprendeu sobre atividades que causam danos à saúde. Encontre na cena acima atitudes de cuidado e atitudes que prejudicam a saúde. Explique suas escolhas em seu caderno. Então, essa questão que nós vamos responder no caderno, porque ela é grande. A letra A, ela quer que a gente encontre aqui nessa imagem atitudes de cuidado com o corpo e atitudes que prejudicam o corpo. Vamos observar. Aqui nós temos uma senhora fazendo um alongamento para fazer uma atividade física. Isso é uma atitude boa, porque ela está alongando o corpo, os músculos, irá praticar uma atividade física que é bom para o corpo. Aqui, ó, nós temos um cadeirante, ele está circulando pela calçada, que é uma atitude boa. Nós devemos circular, andar pelas calçadas para se precaver de acidentes. Ao contrário da menina de skate, ó, que está na pista, isso não é bom, pode causar um acidente de trânsito. Ele também está se protegendo do sol, ele está de boné, de óculos escuros. Isso também são atitudes que cuidam do nosso corpo. A
menina que está andando de skate na rua, que é uma atitude errada, ela está usando capacete, o que é bom, se ela cair, ela vai estar protegendo a cabeça, mas ela não está usando nem cotoveleira, nem luva, nem joelheira, então ela pode se machucar se vier cair. E o rapaz aqui, ó, tá carregando uma caixa, pelo jeito é bem pesada, pela pose que ele está, pela forma que ele está carregando, apresenta que é uma caixa pesada, e isso também não é bom. A gente não pode carregar objetos muito pesados que irão prejudicar também a saúde do nosso corpo. Então vamos ver aqui a resposta. A resposta é grande, então vocês vão tirar uma foto e copiar depois. Vamos ver aqui, ó. Atitudes de cuidado. Pessoa fazendo atividade física, que é a senhora. O deficiente físico está utilizando a calçada para circular e também está usando boné e óculos escuros para se proteger do sol. Isso são atitudes boas para o corpo. E atitudes prejudiciais, a menina não está usando joelheira e está na pista junto com os carros. E o homem está carregando uma caixa bastante pesada e isso pode prejudicar a sua coluna vertebral. Então, essa questão aí vocês vão tirar uma foto, porque a resposta é grande. Depois da aula vocês copiam no caderno, ok? Então, vamos lá para a próxima, para a letra B. A letra B dessa mesma questão diz o seguinte, ó. Dê um exemplo de movimento voluntário mostrado na ilustração. O movimento voluntário é aquele movimento que a gente realiza por vontade própria. Quais são os exemplos que nós temos aqui, ó? O andar do homem é um movimento voluntário. O mover-se no skate é um movimento voluntário. Mover as mãos para empurrar a cadeira de roda também é um movimento voluntário. As pessoas realizam e têm a autonomia de realizar aquele movimento. Certinho? Vamos para a letra C. A letra C da mesma questão diz o seguinte: quais personagens executam movimentos involuntários? Dê exemplos. O que é movimento involuntário? É aquele movimento que ocorre sem a gente autorizar, sem a gente pensar nele. Quais são os movimentos involuntários que a gente viu? Vamos ver aqui a resposta, ó. Todos os personagens estão realizando movimentos involuntários nesse momento. Como? O batimento do coração é um movimento involuntário, todos estão realizando, e os movimentos intestinais também são movimentos involuntários e todos estão realizando nesse momento também, ok? Então a resposta da letra C seria essa, certinho? E na mesma questão 104, a última questão da página 104 traz a segunda questão que diz o seguinte, ó. Entre as imagens a seguir, identifique com X aquelas que se referem a movimentos musculares voluntários, aqueles que ocorrem com a nossa vontade. Dessas 4 imagens aí, quais são os movimentos voluntários que nós vamos ter? Quando a gente toma um susto, é um movimento involuntário. Quando a gente arremessa uma bola, é um movimento voluntário. Então, vamos marcar um X na segunda imagem. A terceira imagem diz que está escutando seu estômago roncar. Os movimentos intestinais são movimentos involuntários. E a última imagem, que é a senhora acenando, também é um movimento voluntário. Então, vamos marcar um X. Então, vamos marcar um X na segunda e na última imagem, certinho? Então vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Nós aprendemos que para mover o corpo nós precisamos das articulações, músculos e ossos. As articulações é a união entre um osso e o outro e o que permite a flexibilidade. Nós vimos também que nosso corpo é formado por um sistema muscular, que é o conjunto de todos os músculos do nosso corpo e que cada músculo irá ter uma função. E o músculo, ele tem a principal função de se contrair e se relaxar, que é o que permite os movimentos, certinho? Então, gente, ó, boas festas, que o Natal de vocês seja abençoado, que o Ano Novo seja repleto de paz e saúde e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!
Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos aqui a mais uma semana de aula e hoje vamos ter o quê? Agora, nesse momento, aula de matemática. Vamos aqui para os nossos momentos matemáticos. Já estamos aqui no final de um ciclo, né? Pronto para iniciar outro daqui a pouco. Mas aulas ainda não acabaram e vamos prosseguir aqui com o nosso conteúdo. E garanto a vocês que, se prestarem bem atenção, vocês vão sair dessa aula com muita aprendizagem, tá certo? Então vamos lá para mais uma aula do dia de matemática. E o nosso conteúdo do dia, pessoal, é multiplicação. E aí, vocês em casa, quem é que gosta da multiplicação? Quem é que gosta dessa temática? Eu gosto. E vocês? Então vamos lá entrar aqui em mais um conteúdo. Antes de tudo, vou falar aqui para vocês qual é a nossa habilidade e quais são os nossos detalhamentos. A habilidade é desenvolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão, multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória. E o nosso detalhamento é determinar o resultado da multiplicação de um número natural de uma ordem por outro de até 3 ordens, em contexto que envolve o conceito de proporcionalidade. Também vamos resolver problemas envolvendo a multiplicação com o significado de combinatória, tá certo? Até aqui já trabalhamos muito sobre várias temáticas, inclusive sobre a multiplicação. E hoje vamos fazer mais treinamentos, porque a cada novo problema que vamos fazendo, a gente encontra novos desafios. Nenhum problema é igual ao outro, né? Então, a partir disso, vamos aprendendo cada dia mais e mais. E aqui eu estou chamando a atenção de vocês para a nossa aula, já iniciou a aula. Eu quero que vocês estejam atentos, sentadinho aí na cadeira, no sofá, mais atentos, tá, pessoal? Que tipo de aluno é você nessas 3 imagens? Hein, pessoal? Algumas pessoas querem que aconteça. Outras pessoas sonham que aconteça e poucas pessoas fazem acontecer. Aqui está a diferença daqueles que querem, aqueles que sonham e aqueles que fazem acontecer, aqueles que entram na ação, que têm atitude, né? Então temos que ser essa terceira opção, temos que nos movimentar rumo aí às nossas transformações, aos nossos desafios para superar cada dia mais. Então eu espero que todos vocês sejam o exemplo dessa terceira criança, tá bom? Aquele que age, aquele que faz acontecer. Já estão com caderno em mãos, lápis, celular para tirar uma foto, quem sabe para anotar depois, né? E o mais importante, como eu sempre falo para vocês, é sem dúvida a concentração. Hoje vamos entrar aqui em mais problemas matemáticos, né? E se tem problema, pessoal, sem problema vamos resolvê-los. Tá certo? Eu sempre falo para vocês e vou repetir toda vez, porque é muito importante isso. A matemática, ela vai trazer problemas, ela vai trazer historinhas matemáticas que é de fácil compreensão. E precisamos apenas resolver o que nos pede. E olha só, sempre coloco também esse slide para vocês, para que fique gravado na memória. Toda vez que tiver um problema para a gente resolver, seja de qual operação for, precisamos ter em mente que temos que prestar atenção em todas as informações que o problema apresenta. Circular números, sublinhar a pergunta e pintar as palavrinhas matemáticas que ali estão. Afinal, são elas que vai dizer o que temos que fazer dentro do problema, qual operação que vamos utilizar. E para iniciar os nossos probleminhas, vamos aqui começando pela nossa primeira questão, tá, pessoal? E esse momento é o momento de mais concentração ainda. Não tem como eu ler um problema e vocês não acompanharem aqui a historinha matemática da vez. Então temos que acompanhar, ver todos os quesitos que eu já falei para vocês. Então vamos ler juntos? Vocês aí de casa e eu daqui, se possível, leiam em voz alta, tá certo? Então vamos aqui para a nossa primeira questão, compreender aqui uma historinha matemática. E aqui é a história da vez da Louane. Vamos saber o que Louane nos conta. Olha só, para fazer um churrasco, Louane convidou 9 pessoas e precisa calcular a quantidade de carne que deve comprar.
Ela sabe que cada pessoa consome aproximadamente 300 gramas de carne. Qual a quantidade de carne Louane precisa? Bom, aqui conta a história de Louane, que quer fazer um churrasco em casa, coisa normal que muitas famílias fazem, muitos amigos fazem, não é isso? E ela pretende comprar carne, mas em uma determinada quantidade calculada por pessoa. Ela já sabe a quantidade de pessoas que ela vai convidar e ela também sabe a quantidade de carne que cada pessoa consome, não é isso? Então, cada pessoa vai consumir 300 gramas de carne, tá bom? Então, o que vamos fazer? Já sabemos que hoje vamos trabalhar com a multiplicação. Então, isso vocês já sabem, vamos trabalhar com a multiplicação. Precisamos o quê? Colocar todos os dados aqui no nosso QVL. O nosso QVL, para quem ainda não sabe, o que a gente vem repetindo durante todo esse processo, é um quadro muito importante quando vamos trabalhar com os números em qualquer situação. QVL, quadro, valor, lugar. Onde eu disponibilizo os meus números dentro desse quadro, cada número tem o seu valor posicional e cada número ocupa um lugar, tá bom? É isso que significa. E precisamos utilizar ele todas as vezes que vamos trabalhar para saber a posição de cada número, isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá. No meu QVL eu vou disponibilizar aqui os meus números. E eu inicio aqui colocando a quantidade aqui de gramas que uma pessoa irá consumir, né? Só que o problema nos mostra que são 9 pessoas. 9 pessoas que Louane vai convidar para o churrasco. Então, pessoal, isso quer dizer que eu vou precisar de 9 vezes a mesma quantidade de carne, não é isso? E aí vamos para a nossa operação. Vamos ter que fazer aqui a nossa multiplicação por 9. Eu vou multiplicar 9 vezes 300. Em outras palavras, eu vou multiplicar 9 vezes a quantidade de carne, né, que uma pessoa consome, que é 300 gramas. Então, vamos lá. Já disponibilizamos aqui os nossos números, a continha já está armada, já sei que se trata de uma multiplicação e até aqui eu creio que ninguém está com dúvidas, né? Já foi tudo bem detalhado, tudo bem explicado, só basta concentração, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou calcular aqui a quantidade de 9 vezes 300. Então, eu inicio aqui, 9 vezes o zero. Todo número, eu repito isso sempre para vocês, até o momento que vocês também vão passar a repetir. Todo número multiplicado por zero é igual a zero. Não é isso? Mais uma vez, 9 vezes zero, zero. E agora, 9 vezes o 3. Vamos contar aqui que dá 27. Então, eu encontrei aqui a quantidade de carne que Louane precisa comprar para o churrasco, onde ela vai convidar 9 pessoas. E a quantidade é 2.700 gramas. Olha só. Gente, muitos alunos se atrapalham quando vão colocar a resposta. Porque às vezes o problema vem trazendo o dinheiro, a grama, o litro, vem trazendo algumas unidades de medidas. E não é difícil, é só a gente repetir ela na resposta, tá bom? Então, a resposta fica assim: Louane precisa de 2.700 gramas de carne. Observem que tem gramas lá no problema, então tem gramas na resposta também. Esse G ao lado do número representa gramas, que é o que vai ser comprado no peso, tá certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Eu creio que não, então vamos prosseguir. Vamos aqui, pessoal, para a nossa segunda questão. Vamos conhecer agora a história de Rita. O que é que Rita vai nos contar aqui nesse problema e como é que vamos ajudá-la a resolver? Vamos aqui ajudar a Rita? Primeiro vamos conhecer aqui a historinha matemática da vez. Leiam comigo, pessoal. Segunda questão diz assim: Rita recolhe todos os dias de sua horta 55 pés de cheiro verde para vender na feira. Quantos pés de cheiro verde ela leva para a feira em uma semana? Olha só, eu já sei que em um dia, né? Um dia, todos os dias. Então, em um dia, ela recolhe lá 55 pés de cheiro verde. Não é isso? E ela leva lá para a feira para vender esse cheiro verde. E aqui pergunta:
em uma semana, quantos pés de cheiro verde ela vai ter levado lá para a feira para vender? Aí a gente já sabemos o conceito que uma semana ela tem 7 dias, não é isso? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não é isso? Vocês conhecem dessa forma. Então, a semana ela tem 7 dias. Então, esse uma semana está subentendido que é o número 7, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa multiplicação da vez. Olha só, colocamos aqui 55. E o que é esse 55, pessoal? 55 é a quantidade de pés de cheiro verde que Rita colhe em um dia. Não foi isso que foi dito aqui na nossa história matemática? Então, é esse o número que eu vou utilizar. E vou fazer a multiplicação por 7, porque ela leva, a gente quer procurar aqui a quantidade que ela leva em uma semana. Então, a multiplicação aqui é por 7. Aí eu pergunto aqui para vocês, foi difícil colocar tudo isso aqui no nosso problema? Foi difícil trazer os dados do problema para o nosso QVL? Não foi. A gente tem que fazer a leitura e entender o que se pede, não é isso? Circular os números, sublinhar a pergunta, aquela coisa que eu falo para vocês sempre antes dos problemas, tá bom? Então vamos lá, eu já armei aqui a minha continha. E eu vou multiplicar 7 vezes o 55. Olha só como essa continha é muito fácil de resolver. Então, não precisa complicação, não precisa temer, tá certo? Vamos lá. Iniciamos aqui de trás para frente. Então, eu tenho 7 vezes o 5. Vamos fazer... Toda multiplicação por 5 é maravilhosa, né? Todo mundo gosta. Então, vamos ter aqui 35. Eu coloco o 3, onde representa aqui as unidades. Eu coloco o 5, onde representa aqui a unidade, e elevo o 3 lá para a dezena, como sempre fazemos, né? 2 números não podem ocupar a mesma posição. Uma posição só pode ser ocupada por um número aqui nesse caso, viu? Então, vamos lá. Agora, continuamos. 7 vezes 5, mais uma vez, a mesma multiplicação. Então, eu tenho 35. Só que nesse caso, eu tenho 3 elevado, então esse 3 ele tem que entrar na continha também. Então, vai ficar quanto? 35 mais 3, que é o resultado da multiplicação, e eu vou ficar com 38, completando aqui o meu número, a minha operação. E minha resposta vai ficar assim. Em uma semana, ela leva para a feira 385 pés de cheiro verde. Olha só. Não tem dificuldade em resolver uma multiplicação. Parem com esse medo, tá bom? Multiplicação é uma conta como outra qualquer. Só basta organizarmos da forma correta e tudo vai dar certo, tá bom? Vamos aqui para a nossa terceira questão. E olha só, eu vou contar agora a história aqui de Caio. O que Caio vai nos contar agora dessa vez? Olha só, Caio diz assim: todos os dias, Caio ganha 250 pontos em um jogo. Sabendo que ele jogou por 8 dias, quantos pontos ele conseguiu acumular? Caio está jogando videogame aí durante 8 dias para acumular uma pontuação. E sabemos que por dia ele consegue 250 pontos. Em 8 dias, quantos pontos ele vai acumular? Então, eu vou repetir os 250 8 vezes. E a gente sabe, pessoal, que... podemos fazer uma adição, podemos, mas nesse caso, quando fazemos a multiplicação, estamos pensando de forma lógica. Sempre falo para vocês também que a multiplicação, ela simplifica a adição, para não termos que repetir o número várias vezes. Então, é mais prático fazer dessa forma. Vamos colocar aqui os nossos números, 250, e esse 250 vai ser repetido 8 vezes. Já sabemos que se trata de uma multiplicação. Então, vamos lá. 8 vezes o 0... dá 0. 8 vezes o 5, eu vou ter 40, né? Coloco o 0 e elevo lá o meu 4. O 4 subiu, né? O 4 vai fazer parte de outro cálculo. E 8 vezes o 2, eu tenho 16 mais 4 aqui, né? Eu completo meus 20. E a minha resposta fica... Caio acumulou 2.000 pontos. Entenderam até aqui, pessoal? Olha como foi fácil. Eu só fiz calcular 8 vezes a quantidade de pontos que Caio ganha em um dia e encontrei aqui a minha resposta. Vamos aqui para a nossa quarta questão. Vamos entender outra problemática. Aqui vai trazer uma história de uma médica. Vamos ler aqui a nossa história. Quarta questão diz assim: uma médica trabalha nos turnos manhã e tarde.
ela atende 13 pacientes por dia em cada turno, certo? Em cada turno, ou seja, ela atende 13 pacientes no turno da manhã e 13 pacientes no turno da tarde. Quantos pacientes ela atende na semana? Sabendo que ela não trabalha no sábado e no domingo. Olha só, temos que prestar atenção aos detalhes. Sabemos que a semana tem 7 dias, mas essa semana aqui que o problema nos mostra, não está incluído o sábado e o domingo. Sábado e domingo é o dia que a médica lá tem sua folga, então ela não trabalha. Então temos que contar a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta-feira, não é isso? E contando esses dias, vamos ter o quê? 5 dias. Então, não é 7 dias, porque fala aqui da semana. São 5 dias, porque eu não conto o sábado nem o domingo. Vamos aqui apurar esses números. Olha só. Eu coloquei 26 aqui na nossa multiplicação. Professora, de onde é que saiu esse 26? Não tem 26 no problema, tem 13. E a semana lá que se trata tem 5 dias, porque é de segunda a sexta. Olha só. No início da questão diz assim, uma médica trabalha nos turnos manhã e tarde. Ela atende 13 pacientes por dia em cada turno. Então, 13 de manhã, 13 à tarde e 13 mais 13 eu tenho 26. Posso fazer a conta separada? Posso fazer a conta separada, mas meu raciocínio lógico me leva a ser mais prático, né? A fazer as coisas de modo mais direcionado, tá bom? Então, esse 26 corresponde a 13 pacientes de manhã e 13 pacientes à tarde, dá 26, isso ela atende em um dia. Agora, vamos para a segunda parte aqui do problema e vamos multiplicar por 5, que é a segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, 5 dias. 5 vezes 6, eu tenho 30. Boto 0, elevo 3. 5 vezes 2, eu tenho 10. Mais 3, eu fico com 13. Olha só. Então, ela atende na semana 130 pacientes. Olha só, esse problema veio aqui com mais coisas para a gente identificar, para a gente prestar atenção nos detalhes, tá bom? Mas foi difícil? Não, não foi. Eu sei que vocês conseguem. Vamos aqui, pessoal. Numa gincana, 2 equipes deveriam recolher latinhas de alumínio. Uma equipe A recolheu 5 sacos de 105 latinhas. E a equipe B recolheu 6 sacos de 50 latinhas. Aí faz aqui 2 perguntas. Quantas latinhas foram recolhidas ao todo e qual foi a equipe vencedora? Observem que o problema me pede 2 respostas. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular aqui o que a equipe A, recolheu. Então, a equipe recolheu aqui 5 sacos de 105. Então, 5 vezes o 105. Vamos lá calcular. 5 vezes 5 eu tenho 25. Coloco 5, elevo 2. 5 vezes 0 dá 0. Então, eu baixo esse 2 aqui. E 5 vezes 1 é 5. Então, a equipe A recolheu 525, latinhas. Vamos aqui para a equipe B. 50. 6 vezes 50, 6 sacos de 50 latinhas. 6 vezes 0 dá 0. E 6 vezes 5 eu tenho 30. Então, a equipe B recolheu aqui 300, latinhas. E aí, professora, agora para mim saber o total, eu tenho que somar os 2 resultados. Então, eu vou colocar aqui para vocês o 525 e o 300 da equipe A e da equipe B e vou fazer um cálculo, uma adição. É preciso colocar a adição nesse caso porque eu quero saber o total de latinhas. Então, 5 mais 0 é 5, 2 mais 0 é 2 e 5 mais 3 eu tenho 8. Não é isso? Minha resposta fica assim. A primeira resposta, quantas latinhas foram recolhidas? Foram recolhidas ao todo 825 latinhas. E a segunda pergunta, qual foi a equipe vencedora? A equipe vencedora foi a equipe A, porque a equipe A recolheu mais latinhas. Não foi isso, pessoal? Então, respondemos aqui 2 perguntas dentro de um problema. E vamos aqui para a 6ª questão. Vamos ler comigo? Um supermercado está fazendo promoção de panetones na semana do Natal. E João resolveu comprar para presentear os seus funcionários. Sabendo que um panetone custa R$18 e ele tem 32 funcionários, quanto ele pagará pelos panetones? Bom, fala aqui de um empresário, que quer presentear os seus funcionários aqui com panetones e aproveitou a promoção para comprar, porque é bastante pessoas,
Então, vamos lá disponibilizar. 18 é o valor do panetone. 32 é a quantidade de pessoas, de funcionários que João tem. E aí, vamos prosseguir aqui com a nossa multiplicação. Olha só, observe um número em vermelho. Eu deixei em destaque para vocês observarem, porque estamos multiplicando aqui por dois algarismos, né? O 3 e o 2. Vamos ficar de olho no numeral 2, que é o que eu vou multiplicar agora no primeiro momento. Então, 2 vezes 8, eu tenho 16. Coloco 6 e eu elevo 1. 2 vezes o 1 é 2, mais 1 lá em cima fica com 3. Aí eu isolo esse espaço aqui das unidades, porque agora eu vou trabalhar lá com 3 e o 3 está no posicionamento das dezenas. Então, não uso mais a posição das unidades. É da dezena para frente, tá bom, pessoal? A parte agora é em lilás. Vamos observar. 3 vezes 8, né? Vamos ter quanto? 24. E 3 vezes 1 dá 3 e mais 2, eu tenho 5. Agora é o momento de fazermos aqui a nossa adição. E a nossa adição fica como? Aqui eu baixo 6, 3 mais 4, eu fico com quanto? Fico com 7. E baixo aqui o 5 e encontrei o resultado. Observem que o problema está falando de dinheiro, então a minha resposta vai ser em dinheiro também. Tá bom? O que é esse 576? É dinheiro, pessoal. Ele está calculando quanto ele vai gastar, não é isso? Então, vamos colocar aqui. Ele pagará R$ 576 pelos panetones. Isso para os 32 funcionários. Tá certo? Foi difícil até aqui? Não foi. Então, vamos aqui para a nossa 7ª e última questão. Vamos analisar, eu já coloquei um quadro aqui que vamos precisar, tá bom? 7ª questão diz assim: Maitê foi à padaria fazer um lanche e notou que na mesa havia 3 tipos de pães: pão de forma, pão francês e pão italiano. E 4 tipos de recheio: frango, queijo, presunto e mortadela. Quantas formas diferentes Maitê pode montar seu lanche escolhendo um tipo de pão e um tipo de recheio? Observem que quando a gente tem possibilidades, né, a gente pode trabalhar de várias formas aqui. Então, ela tem possibilidade de montar o lanche dela de maneiras diferentes, não é isso? Então, ela vai pensar, olha, eu posso montar esse com esse com esse, e dessa forma vai. Mas vamos disponibilizar aqui, na nossa tabelinha aqui, os tipos de pães e os tipos de recheio. Aqui tem pão de forma, aqui tem pão francês e aqui tem um pão italiano. Então, são 3 tipos de pães. Agora, vamos montar aqui, pessoal, os tipos de recheio. Colocar aqui para vocês. Eu tenho recheio de frango, eu tenho recheio de queijo, eu tenho recheio de presunto e eu tenho recheio de mortadela. Bom, agora é só eu alinhar aqui o tipo de pão com o tipo de recheio e ir montando aqui as minhas possibilidades. Pão de forma mais recheio de frango. Então, eu vou ter um pão de forma com frango, com recheio de frango, né? Pão de forma com queijo, pão de forma com presunto e pão de forma com mortadela. Pronto, agora vamos para o pão francês, ver também as possibilidades. Pão francês com frango, pão francês com queijo, pão francês com presunto e pão francês com mortadela. E agora vamos para a última opção de pão, unindo aqui as 4 opções de recheio. Então, eu tenho aqui o pão italiano com frango, eu tenho aqui o pão italiano com queijo, eu tenho aqui o pão italiano com presunto e eu tenho aqui o pão italiano com mortadela. Pronto, aqui nesse caso eu já usei todas as minhas possibilidades. Agora basta a Maitê escolher qual é o sabor que ela vai preferir, não é isso? Então, vamos lá. Olha só, essa é uma forma de resolver, mas podemos resolver esse problema através da multiplicação? Claro que sim, basta multiplicarmos a quantidade de pães, que são 3 tipos, pela quantidade de recheios, que são 4 tipos. Então, fazendo essa multiplicação, vamos ter o quê? 3 vezes 4, ou 4 vezes 3, porque se inverter os números na multiplicação, aqui não vai alterar o resultado. E quando eu faço essa multiplicação, eu estou fazendo o quê? Uma combinatória aqui
das possibilidades, né? Então, eu encontro aqui 12. Então, essa é a minha resposta. Então, 3 vezes 4, 12. E minha resposta fica assim: Maitê pode montar seu lanche de 12 formas diferentes. Olha só, através de uma multiplicação bem simples, conseguimos achar um resultado. Imagine, pense aí, vocês vão escrever todas aquelas possibilidades ou vocês vão preferir fazer essa multiplicação direta que encontre logo o resultado? Hein, pessoal? Lógico que vocês vão preferir trabalhar de forma mais direcionada, que é através da multiplicação, não é isso? Então, isso aqui a gente está trabalhando um pouquinho da combinatória. E olha aqui, pessoal, estamos chegando mais ao fim de mais uma aula. Até aqui trabalhamos com a multiplicação, não é isso? Trabalhando também a questão da proporcionalidade, trabalhando a questão da combinatória. E é sempre bom aprender, não é isso? Olha só, já estamos aqui perto do final do ano, já estamos encerrando aqui mais um ciclo. E podemos fazer um apanhado de tudo que aconteceu até aqui. Eu sei que muito conhecimento rolou, muita gente aprendeu, muita gente não acompanhou direitinho o processo, o que não é o nosso objetivo. Queremos que todo mundo acompanhe o processo juntos, todo mundo andar de mãos juntas, de mãos unidas. Mas podemos fazer um apanhado, né? Esse ano foi um ano de muitas transformações, de muitas mudanças. Tivemos que nos reinventar, tivemos que pensar estratégias novas dentro de todo esse tempo para chegar até vocês um ensino de qualidade, né? E daqui a pouco estamos dando adeus a 2020, indo para 2021 e desejamos que seja um tempo novo. Muita gente fala aí em voltar ao normal, mas o meu desejo não é que volte ao normal, porque vamos sair desse processo diferentes. Então, vamos fazer coisas diferentes, vamos valorizar mais as coisas simples, né? Vamos dar mais valor também à nossa sala de aula. Então, todo mundo vai sair diferente. Então, não queremos voltar ao normal, queremos voltar a algo diferente, a algo novo, a algo que nos impulsione, né, a ser pessoas melhores, a valorizar as coisas simples do dia a dia, não é isso? Então, é esse o nosso objetivo. E coloquei aqui também uma imagem para vocês de crianças com asas de livros. Eu gosto muito dessas imagens dessa forma, porque temos que compreender que nada substitui aquele nosso ensino dentro de sala de aula, onde o aluno tem contato com o caderno, com o livro, diariamente, e aprende todo mundo junto, não é isso, pessoal? Então, vamos ficar aqui com mais uma aula. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante o nosso conteúdo de multiplicação. Sempre fazemos as aulas com muito carinho, muita dedicação, para que ela chegue até vocês e ela atinja o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo quando vocês assistem a aula daí? É a aprendizagem. Se eu não alcancei isso em cada um de vocês, então eu não vou me sentir satisfeita e realizada. Eu só me sinto satisfeita e realizada quando essa aprendizagem chegou ao objetivo, que é atingir cada um de vocês. Então vamos ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço a todos vocês. Eu sou a professora Gleiciane Gomes. Fiquem bem e tchau, tchau. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gleiciane Gomes e estou pronta aqui para entrar em mais uma aula, mas junto com vocês, tá bom? E aí, como é que estão? Eu espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês. Durante todo esse tempo, né, passamos por várias coisas, vários momentos, mas estamos aqui, né, continuando o nosso processo de ensino-aprendizagem. Quero agradecer a todos vocês, alunos que estão aí nas telinhas, acompanhando, aos pais e responsáveis que acompanham também aí vocês diante das telas e a todos os profissionais que estiveram envolvidos até aqui nesse processo, dando passo após passo até atingir aqui o nosso objetivo. Mas hoje vamos entrar em mais uma aula. Eu convido todos vocês para entrarem comigo, viajar rumo ao conhecimento e sair diferente dessa aula. Quem aí está disposto a aprender?
Hein, pessoal? Então, vamos comigo a mais uma aula do dia e conhecer aqui o nosso conteúdo. E olha só, vamos trabalhar aqui, pessoal, com vocês agora com a divisão. E eu sei que quando fala de divisão, alguns alunos vão dizer, ah, professora, divisão não, mas divisão é legal sim, tá bom? É muito importante aprender a dividir, né? Dividir é muito bom. Então vamos lá aqui conhecer um pouquinho da nossa habilidade, dos nossos detalhamentos, para prosseguir aqui com as nossas questões, como vocês já conhecem, e como funciona aqui o nosso processo. Então vamos lá. Nossa habilidade hoje é desenvolver problemas com números naturais envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão, multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória. E o nosso detalhamento, que é o nosso foco, sempre focamos aqui no detalhamento. Então vamos lá. Resolver problemas envolvendo a divisão exata ou a multiplicação de números naturais. E resolver problemas envolvendo a divisão de números naturais com o resto. Então, vocês já sabem até aqui que vamos trabalhar com a divisão, a nossa famosa divisão. Não é isso, pessoal? E eu espero que todos vocês estejam aí atentos, ligadinhos à nossa aula, tá bom? Fazemos tudo isso aqui com muito carinho e dedicação e vocês precisam receber esse carinho e essa dedicação em casa também, né? Com a participação e envolvimento de vocês nessas atividades. Olha só, antes de tudo eu quero saber se vocês estão concentrados. Eu quero que vocês encontrem aqui os 3 reis magos. Hein, pessoal? Só alguns segundinhos. Vamos lá, quero saber se a atenção realmente está ok. E aí? Já observaram? Tem várias imagens aqui, né? Mas vamos focar no nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é os 3 reis magos. Eu tenho que procurar eles. E o tempo acabou, tá bom? Então vamos lá. Quem encontrou os 3 reis magos, né? Está bem atento. E é essa atenção que eu quero agora para entrar na nossa aula, tá bom? Olha só. Falamos que vamos trabalhar com a divisão exata e com a divisão não exata. Mas, professora, o que significa uma divisão exata e uma divisão não exata? Bom, já falamos muito sobre isso, mas vale a pena repetir, tá bom? Então vamos lá. O que é a divisão exata e não exata? A não exata também pode ser conhecida como aquela divisão em que tem resto, com o resto. Então vamos lá. A divisão exata é aquela que o resto é zero. É exato, não sobra nada, né? E a divisão não exata é aquela que o resto é diferente de zero. Então vai sobrar alguma coisa. E o nosso detalhamento já nos mostrou que vamos trabalhar hoje aqui com divisões exatas e não exatas. Divisão que não tem resto e divisão com resto. Então, até aqui já sabemos qual é o nosso objetivo. Então, vamos prosseguir em cima dele, tá bom? E vamos aqui para as nossas famosas historinhas matemáticas da vez. E as nossas histórias matemáticas vêm nos mostrar probleminhas de divisão. A importância aí de saber fazer a divisão. Dividir sempre é importante. Então, se tem problema, sem problema, vamos aqui entrar na aula e resolver. Quem é que está disposto a aprender hoje? Hein, pessoal? Então, vamos lá. Antes de tudo, sempre falo para vocês que é bom ficar atentos nos números, na pergunta e nas palavrinhas matemáticas. Isso eu sempre vou repetir porque é importante até vocês interiorizarem. E vamos aqui para a nossa primeira questão e vamos gradativamente. Sabe por quê? Eu sei, eu compreendo que a divisão é um conteúdo em que muitos alunos sentem realmente dificuldade, mas hoje, pessoal, eu quero tirar a dificuldade daqueles que ainda têm. Então, você que ainda reclama da divisão, você que ainda não gosta da divisão, eu estou convidando vocês a hoje entender e a gostar. Mas isso vai depender não de mim, não da professora Gleiciane Gomes, mas vai depender de vocês que estão aí em casa, de sentarem e prestarem bem atenção, tá bom? E assim eu tenho certeza que todos vão entender. Vamos lá. Eu quero que vocês leiam aqui a questão comigo. E vamos aqui à nossa primeira questão. E ela nos fala assim. A professora distribuiu na sua aula de arte 265 lápis de cor para 5 grupos. Quantos lápis de cor cada grupo recebeu? Olha só, é uma historinha bem pequenininha, mas é uma historinha que vocês conhecem bem. Lá na sala de aula, vocês já tiveram alguma professora que fez isso, né? Que pegou lá os lápis de cor, formou grupos e distribuiu lá igualmente para os grupos, né?
Então, isso aqui é uma realidade que conhecemos bem. Então, a história conta a história da professora que distribuiu aqui os lápis de cor, e ela distribuiu de forma igual, porque quando falamos da divisão, é uma distribuição de forma igual. Não adianta dividir um lado ganhando mais e outro menos, isso não é dividir, tá bom? Dividir é de forma igual, então vamos lá. Eu já sei que a quantidade de lápis de cor é 265. E o que vamos fazer agora com esse valor? Bom, o problema já disse que temos que distribuir. A palavrinha matemática distribuiu. Distribuiu, dividiu, né, repartiu. Então, eu tenho 265 lápis de cor e eu vou distribuir para 5. E esse 5, professora, saiu da onde? Bom, esse 5 representa aqui os 5 grupos. Então, foram formados 5 grupos e foram distribuídos 265 lápis de cor. E aí, vamos agora para a nossa divisão. Atenção agora, vocês que têm dificuldade em dividir. Tá bom, pessoal? Não vamos sair com dúvidas dessa aula, tá bom? Então, olha só. Eu vou olhar para o 265 e eu vou iniciar aqui olhando para o numeral 2. Numeral 2, eu tenho como dividir 2 por 5? Eu tenho como pegar 2 lápis de cor e dividir para os 5 grupos? Não, não posso. 2, ele é menor do que 5, logo eu não posso dividir, tá bom? Então, o que eu faço agora, professora, se não dá para dividir? Bom, agora eu vou me unir com o próximo número, que é o 6. E aí eu formo um novo número, que é o 26. O 5, ele vai ficar ainda lá no cantinho, até chegar a hora dele entrar em cena, tá bom? Então, eu vou olhar agora para o 26. Olhem somente para o 26. Agora, imagine que eu tenho aqui 26 lápis de cor e vou distribuir para 5 grupos. Quantos lápis de cor cada grupo vai receber? Hein? Uma divisão bem rápida, pessoal. Então, vamos lá. Cada grupo vai receber 5 lápis de cor. Lembrando que eu estou colocando aqui só o numeral 26, viu? Não a quantidade total de lápis de cor. Só o 26. Estamos focando no 26. Vamos fazer passo a passo e assim vocês vão entender. Então, agora eu vou fazer a minha operação inversa. E a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, vamos fazer o contrário. Vamos multiplicar. Então, 5, que é o resultado que encontramos, vamos multiplicar pelo 5, que é a quantidade de grupos. Então, 5 vezes o 5, eu tenho 25. E aí, eu faço o quê? Eu vou fazer aqui uma subtração. 26 menos 25. 6 menos 5, eu ainda fico com 1. E 2 menos 2, eu fico com 0. Professora, acabou o nosso problema? Não, não acabou, gente. Sabe por quê? Porque eu ainda tenho o 5 lá que a gente não utilizou, esse 5 aqui, ó. Esse 5 aqui, agora ele vai entrar em cena. Agora eu coloco ele aqui embaixo e eu formo um novo número. E qual o novo número que eu coloquei aqui? 15, o 0, à esquerda, não conta. Então vamos lá, eu tenho 15. Lembrando que esse 5 que está em vermelho é que ele estava lá em cima e eu puxei ele aqui para baixo. Então, o meu novo número a ser trabalhado é o 15. E agora continua a minha divisão. 15 dividido para 5, eu vou ficar com quanto? Eu tenho 15 lápis de cor e divido para 5 pessoas. Hein? Eu tenho 3, a resposta é 3. E agora eu vou para a minha operação inversa. 3 vezes o 5, eu fico com 15. E aí eu faço aqui a minha subtração. Um número pelo mesmo número. 15 menos 15 vai dar o quê? 0. Não é isso, pessoal? E aqui é uma divisão exata ou uma divisão não exata? Teve resto na divisão? Não, ela foi uma divisão exata. O resto aqui foi 0. Deu para dividir igualmente. Deu para distribuir os lápis de forma igual. Então, isso, o problema nos fala que 53 é a quantidade de lápis de cor que cada grupo recebeu. E eles receberam a mesma quantidade, não sobrou nada. E aí, como é que fica a nossa pergunta e a nossa resposta? Quantos lápis de cor cada grupo recebeu? E a resposta fica, cada grupo recebeu 53 lápis de cor. Olha só. Já passamos aqui por um problema de divisão, vamos para outro, vamos para mais um desafio. E eu sei que vocês conseguem, eu confio muito no potencial de cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá ler aqui a nossa historinha matemática da vez e aqui de um problema de divisão. Olha só. Luciana comprou um armário com 5 prateleiras para organizar 148 miniaturas de bonecas que coleciona.
Sabendo que ela distribuiu igualmente, quantas miniaturas de bonecas ficaram em cada prateleira? Olha só, eu já sei que a quantidade de prateleiras são 5 e a quantidade de bonecas é 148. Mas ela quer colocar a mesma quantidade nas prateleiras. Vamos saber se vai ter resto ou não nesse problema? Vamos colocar aqui o nosso valor, 148, que é a quantidade aqui de bonecas que ela tem. E eu vou dividir pela quantidade de prateleiras. Mais uma vez eu vou olhar para o meu primeiro número, é 1. 1 dá para dividir para 5? Não, não dá. Então, olho para o próximo número, que é o 4, e formo um novo número, 14. 14 dá para dividir para 5? Dá, porque 14 é maior do que 5. E aí temos quanto? 2. Não é isso? E aí eu faço a operação inversa agora, pessoal. Bora, 2 vezes o 5. 2 vezes o 5 eu tenho 10. E faço a minha subtração. 4 menos 0, baixo 4 e 1 menos 1 fica 0. Pronto, professora. Acabou? Não. O 8 ainda não entrou na cena. Vamos colocar ele em cena. Este 8 aqui agora vai descer, formando um novo número e uma nova divisão. E agora, 48 dividido para 5 pessoas. Hein? Eu vou ficar com 9. E 9 vezes o 5 dá 45. E agora eu faço a minha subtração. 8 menos 5, fico com 3. E 4 menos 4 fica com 0. Observem que essa divisão agora teve resto. E o resto foi 3. Não é isso? Minha resposta fica assim. Pergunta, quantas miniaturas de boneca ficaram em cada prateleira? E a minha resposta, em cada prateleira ficaram 29 miniaturas de bonecas, sendo que tem o resto 3. O que ela vai fazer com as 3 bonecas eu não sei, mas ela queria distribuir igualmente entre as prateleiras, 5 prateleiras. Então vamos aqui para a nossa terceira questão, tá, pessoal? E vamos conhecer a historinha matemática da vez. Do que se trata o nosso problema? Estou vendo aqui uns agasalhos dobrados, vamos ler. Vamos acompanhar aqui a nossa leitura. Em uma campanha foram arrecadados 684 agasalhos para serem distribuídos entre 10 comunidades carentes. Quantos agasalhos cada comunidade recebeu? Bom, agasalhos é aquela roupa de frio, né? Que serve para proteger a gente do frio. Então vamos lá. Vamos disponibilizar aqui a quantidade de agasalhos que foram arrecadados e a quantidade de comunidades que vão ser distribuídos os agasalhos, que são 10 comunidades carentes. E agora eu faço a distribuição, a divisão. Vamos lá olhar para o nosso número. 6 dividido para 10 posso? Não. Já falamos isso nos 2 problemas anteriores também, né? Então, 6, quando o número é menor do que por quem a gente vai dividir, eu não posso fazer essa divisão, ele tem que ser igual ao maior. Então, eu pego 8 e aí eu formo um novo número, 68. Olha só, dividir por 10 também é muito fácil. Basta você pensar quantos 10 cabem em 68. Muito simples. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Não é isso? Então, eu tenho aqui 6. E 6 vezes o 10, eu tenho 60. Logo, eu faço aqui a minha subtração e encontro aqui essa diferença que ainda vai ser utilizada no problema. 8 eu baixo e 6 menos 6 eu fico com 0. Pronto, continua aqui o meu problema. E como é que eu vou fazer esse problema agora? Bom, eu já fiz isso também nas questões anteriores, agora eu vou utilizar o próximo número. Eu pego aqui o 4 e baixo o 4 para mim aqui. Não é isso? Formando um novo número. O novo número que eu vou utilizar agora na minha divisão é o 84. E continuo. Vocês percebem que fazendo a divisão passo a passo, não temos nenhum problema de resolver, gente. Vocês estão vendo dificuldade em resolver uma divisão? Não, não tem. A não ser que você não esteja prestando atenção. 84 dividido para 10. Aí, mais uma vez, eu falo para vocês, quantos 10 cabem em 84? Quantas vezes eu preciso repetir o 10 para chegar a 84 ou próximo a 84. Eu não sei se vai ser exato ou não. Então, eu preciso repetir. 10 mais 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 10. 8 vezes. Então, a minha resposta aqui é 8. E 8 vezes 10 é uma continha muito fácil de fazer, dá 80. Não é isso?
E venho aqui para a minha subtração mais uma vez. E fazendo a minha subtração, eu baixo 4 e 8 menos 8 eu tenho 0. Então, aqui é o meu resto. Eu posso dizer que a minha divisão ela não foi exata, ela foi uma divisão com resto. Então, já sabemos que cada comunidade carente vai receber 68 agasalhos, mas vai ter um resto, e o resto é 4. Pergunta: quantos agasalhos cada comunidade recebeu? Resposta: cada comunidade recebeu 68 agasalhos. Resto 4. O que é esse resto 4? É o que restou lá. Restaram 4 agasalhos, que não dá para ser dividido por 10. Não é isso? Então, vamos aqui para a nossa quarta questão. Mais uma historinha matemática da vez. E vamos aprender mais uma divisão em cima desse problema. Olha só, quarta questão diz assim: uma escola municipal recebeu uma doação de 992 gibis. A diretora da escola resolveu repartir os gibis entre 4 turmas. Quantos gibis cada turma recebeu? É um probleminha bem direto, né? Bem fácil de analisar, bem fácil de identificar os números, as palavrinhas matemáticas da vez. Então, conta a história de que uma escola recebeu uma doação de gibis e a diretora resolveu distribuir entre 4 turmas. Então, é o que vamos fazer, distribuir, não é para distribuir os gibis? Então, 992 dividido por 4. Então, vamos prosseguir aqui com a nossa divisão. 9 dividido para 4, eu fico aqui com 2, porque 4 mais 4, repetindo 2 vezes o 4, eu tenho 8. Para 9, né? Então, dá 2 vezes. Então, 2 vezes o 4 dá 8. E agora eu vou descobrir o meu resto. 9 menos 8, eu tenho 1. Acabou aqui? Não. Agora eu vou pegar esse meu 9 aqui e eu vou descer ele. Desci o 9. Não é isso? Fiquei com um novo número. O novo número é 19. Agora, 19 dividido para 4. Como é que eu vou fazer? Vai ficar 4. E 4 vezes o 4 eu tenho 16. Faço mais uma vez a minha subtração. E eu encontro aqui 9 menos 6, 3, 1 menos 1, 0. Encontro agora o 3. Agora quem é que vem para a vez? O 2. Agora eu baixo esse 2 também. Formo um novo número. O novo número é 32. É isso? Então vamos lá. 32 dividido para 4, já até apareceu aí para vocês na tela. Vai dar 8. E 8 vezes o 4 vai dar 32. Então, faço a minha subtração. E um número diminuído pelo mesmo número, eu tenho resto 0. Então, olha só como foi fácil de resolver também. Então, eu fiz uma divisão aqui. E cada sala vai receber 248 gibis. Então, vamos lá. Pergunta: quantos gibis cada turma recebeu? E a resposta fica assim: cada turma recebeu 248 gibis. Não é isso? Vamos aqui para a nossa quinta questão. Nossa quinta questão diz assim: uma merendeira recebeu 558 pães para distribuir para 3 turnos, manhã, tarde e noite. Quantos pães foram distribuídos para cada turno? Então, coloca aqui 558, que é a quantidade de pães, e 3, que é a quantidade de turnos, manhã, tarde e noite. Dá 3. Vamos lá. 5 dividido para 3, dá? Dá. Então, vai dar 1. E aí eu faço a multiplicação, a operação inversa, 1 vezes 3, eu tenho 3. E a minha subtração. 5 tiro 3, fico com 2. Agora eu vou baixar o meu 5 para trabalhar com ele também. Baixando o meu 5 para cá, olha, eu fiquei com um novo número, não é isso, pessoal? E o meu novo número é 25. Agora eu pego 25 e eu divido por 3. Eu dividindo 25 por 3 vai dar quanto? Vocês sabem? Vai dar 8. E 8 vezes o 3, que é a minha operação inversa, eu tenho 24. Continuo fazendo aqui a minha subtração. 5 menos 4 fica 1 e 2 menos 2 fica 0. Ainda posso continuar a minha divisão? Posso sim, ainda posso continuar sim a minha divisão. Então, eu tenho que baixar agora este 8 aqui, olha. Trago o 8 para cá, formei aqui o meu novo número
e o novo número da divisão é 18. 18 dividido para 3, eu vou ficar com 6. Fazendo a minha operação inversa, que é 6 vezes o 3, vou ficar com 18. E agora eu faço a minha subtração. 18 menos 18, né? Eu tenho 0. Observem que o processo é o mesmo. O processo da divisão, ele não muda. Então, temos que saber que esse processo ele tem que ser seguido para a continha dar certo. O número embaixo do mesmo número, fazer a operação inversa é importante. Tem alunos que não fazem, mas é importante fazer a operação inversa. Assim, vocês conseguem ter mais certeza do resultado de vocês, tá bom? Então, olha só. A pergunta é, quantos pães foram distribuídos para cada turno? Foram distribuídos para cada turno 186 pães. Então, essa é a nossa resposta. E vamos aqui para a nossa sexta e última questão de divisão. Vamos aprender mais esse probleminha aqui, entender um pouquinho mais sobre essa temática. E eu quero saber de vocês, até aqui, vocês podem dizer que aprenderam a fazer a divisão? Sendo ela uma divisão exata ou não? Vocês aprenderam como dividir? Respondam aí para vocês mesmos, tá bom? O processo de dividir é sempre o mesmo. Lógico que podemos usar outras estratégias, né? Mas devemos seguir desta forma. Sexta questão diz assim: Pedro ganhou 2.500 tijolos e quer fazer 10 viagens no seu carro para transportá-los, né? Quantos tijolos devem ir em cada viagem feita por Pedro? Então, olha só, o Pedro ele não consegue levar esses tijolos de uma vez só. Então, ele vai precisar, se ele quiser os tijolos que ele ganhou, fazer aí essas viagens. Quantas viagens ele vai fazer? Aqui fala que ele vai fazer 10 viagens. Então, ele vai lá, vai pegar uma quantidade de tijolos, vai voltar. Vai pegar outra quantidade de tijolos e vai voltar. E isso ele vai repetir 10 vezes até concluir, né? Então, eu tenho que distribuir essa quantidade para ele saber quanto ele deve trazer em cada viagem, né? Então, vamos lá. 2.500 dividido para 10. É ótimo dividir por 10, né, gente? Então, vamos lá. Eu olho primeiro para o meu 2. 2 dá para dividir para 10? Hein, pessoal? Não, porque 2 é menor do que 10. Então, para me dividir um número pelo outro, ou ele tem que ser igual, ou ele tem que ser maior. Não é isso? Então, eu vou para o 5 aqui, formando o novo número 25. 25 dá para dividir para 10? Respondam aí. Dá, agora dá. Aí eu pergunto para vocês, quantos 10 cabem dentro de 25? 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Ei, passou. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos colocar a quantidade que deu certo, fazer a operação inversa e ver quanto ainda restou. Deu 2, né? 25 dividido para 10 dá 2. Então, operação inversa, 2 vezes o 10, eu tenho 20. Então, vamos lá. Agora, eu faço aqui a minha subtração. 25 menos 20. 5 menos 0, eu coloco 0 ou coloco 5, desculpe, novamente. E 2 menos 2 aqui, eu coloco 0. Pronto, ainda tenho aqui um resto. Esse resto é para utilizar. Ah, professora, então aí é uma divisão com resto? Não. O resto que eu falo é aquele que sobra lá no finalzinho, onde não tem mais nenhum número para utilizarmos. Quando a operação já acabou, tá bom? Aí eu posso dizer que a divisão é com resto ou não. Então, eu pego 5. Desse 5 aqui, eu baixo o meu 0. Esse 0 aqui vem fazer parte deste novo número e eu formei o novo número que é 50. Olha, um número muito lindo de se dividir. 50 dividido para 10. Olha, mentalmente dá para fazer, não dá? Gente, 50. Eu tenho 5 dezenas lá em 50. Eu vou dividir para 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50. São 5 vezes que eu vou precisar do 10, né? Então, eu coloco aqui 5. Faça aqui a minha operação inversa. 5 vezes o 10, eu tenho 50. E aí, faço aqui a minha subtração. Subtraindo 50 de 50, eu vou ter 0. Mas, professora, lá em cima ainda tem um número a ser utilizado. Ainda sobrou lá o 0. O que eu faço com esse 0? Bom, vocês percebem que aqui embaixo eu não tenho mais nenhum número para acrescentar a ele.
porque o resultado aqui da subtração deu 0. Se eu baixar esse 0, não vai ter valor nenhum, né? Então, eu pego esse 0 aqui, que vocês estão vendo, e eu levo ele lá para o meu resultado, ficando 250. Entenderam até aqui? Então, olha, pessoal, como é que vai ficar a nossa pergunta e a nossa resposta? Quantos tijolos devem ir em cada viagem feita por Pedro? Hein? E fica a resposta assim, devem ir em cada viagem 250 tijolos. E assim, quando Pedro tiver feito as 10 viagens, ele vai ter conseguido levar todos os tijolos que ele ganhou. Não é isso? Então, mas ele vai precisar repetir a viagem aí 10 vezes. E em cada viagem ele vai precisar carregar no seu carro 250 tijolos. Até completar aí a quantidade que ele ganhou. Entendido até aqui? Alguma dúvida ou não? Hein, pessoal? Pois vamos aqui para a nossa frase final do dia, que eu sempre gosto de trazer essas frases para vocês, para lembrar aí da importância de quem somos, né, nesse processo em que estamos vivendo dia após dia e que precisamos, né, estar conscientes do nosso valor, né, do nosso potencial, da nossa competência, tanto quanto alunos como quanto professora. Então, precisamos sempre saber que somos importantes e que podemos seguir em caminhos cada vez mais altos. E olha só, de vez em quando a gente precisa recarregar, não é isso? Olha essa frase. Se recarregue sempre de boas energias. Isso a gente precisa ter em mente a cada dia, né? Tem dias em que vamos estar mais cansados, mas no outro dia a gente recarrega, né? Retoma aí as forças, fica mais empolgado para o que tem por vir, porque sabemos que a cada dia somos aprendizes, aprendemos cada vez mais e vencemos cada dia mais obstáculos. E hoje eu não trouxe só uma frase não, eu trouxe duas para vocês. Um ciclo se fecha para outro iniciar. Estamos aqui no final do ano, poderíamos até fazer um balanço de tudo que já aconteceu, mas eu sei que vocês sabem que esse processo até aqui, né, foi construído por todos nós, né? Tanto os desenvolvidos do lado de cá, como vocês do outro lado da telinha, todos foram importantes nesse processo, tá bom? Então, um ciclo se fecha para outro se iniciar e esperamos que o ciclo que vai iniciar seja um ciclo mais cheio de coisas positivas. Então, vamos nos recarregar para trazer mais coisas positivas para as nossas vidas, tá bom? Um forte abraço a vocês, gente. Nossa aula vai ficando por aqui. Eu sou a professora Gleiciane Gomes e espero que todos vocês estejam bem, que todos encerrem esse ciclo da forma mais satisfatória e estejam prontos para seguir um novo ciclo também. Um forte abraço e tchau, tchau.